Canção popular. Gente, quando eu falo de canção popular, eu posso pegar assim, ó, desde 1920 até 2000 e lá vai pedrada. Assim, a gente tem muita coisa para falar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para ti coisas específicas que aconteceram ao longo da história da nossa canção para poder discutir um pouquinho como que vocês vão analisar ela, tá? Então, assim, vamos pensar que em 1950 a gente tem o boom da bossa nova, né? A bossa nova, ela é, tipo, conhecida mundialmente, Garota de Ipanema, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, toda essa lógica. O que eu quero dizer com isso? A bossa nova trouxe essa coisa da beleza do Rio de Janeiro, né? De uma vida pequeno-burguesa, então de uma vida muito preocupada com as questões das relações interpessoais, uma ideia de um amor mais profundo, mais calmo, mais delicado, vindo nessa ideia daquele crescimento do JK, né? Um Brasil que cresce, um Brasil que agora vai deslanchar. Então isso vai ser muito forte. Então a gente vai ter Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, que são canções que vão ou abordar essa questão da beleza do Rio de Janeiro em paralelo com a beleza das mulheres ou a beleza do amor, ou então alguns temas mais melancólicos, como a separação ou um amor não correspondido. Claro, ao longo do tempo, o Tom e o João Gilberto e o Vinícius também, eles vão falar sobre questões sociais. Mas quando a gente fala de bossa nova mesmo, a gente está olhando para essa coisa do amor e do Rio de Janeiro e da vida feliz pós-guerra e antes da ditadura militar. Agora, entre 1960 e 1970, a gente tem aí os nossos compositores, que muitos estão vivos, inclusive, e que são muito importantes, porque eles vão criar aqui o que a gente chama basicamente de MPB. A música popular brasileira, como o nome que a gente tem, é criada nesse momento aqui, principalmente por causa dos grandes festivais da Record e depois da TV Manchete, enfim, são festivais de música que moviam multidões para estádios, ginásios, as pessoas brigavam pelos seus cantores favoritos e não sei o quê. E isso aconteceu, inclusive, durante a ditadura militar. Esses festivais foram proibidos ali no final da década de 60, principalmente depois de um boom de uma música, uma grande música de protesto, que chama Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, que é uma música do Geraldo Vandré, que vocês conhecem provavelmente como Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Essa música deu um impacto muito grande à época da ditadura militar e isso acabou dando uma encerrada nos festivais. Para além do Geraldo Vandré, que está longe de ser o mais famoso de todos, a gente tem figuras como essa: Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, os Mutantes. E a composição desses caras aqui podem estar vinculados a alguns temas. O Chico, por exemplo, ele está muito vinculado à crítica social quando se trata de Enem. Na prova do Enem de 2021, caiu uma questão sobre a crítica à escravidão, por exemplo. E a gente tem várias críticas que ele faz em relação à ditadura, na década de 60 e 70. Ele vai falar muito sobre a urbanidade. A gente vê essas mesmas críticas passando pelo Gilberto Gil, pelo Caetano, que são caras que falaram sobre a ditadura, mas também propuseram novidades. A gente vê que o Gil fez essa grande composição, que é aquela do Rio de Janeiro Continua Lindo, e na verdade foi um samba de despedida, ele estava indo para o exílio, mas mostrando as cidades, mostrando a urbanidade, os cotidianos. Isso é muito comum na obra desses caras aqui. E a gente, quando fala dos Mutantes, a gente está falando de gente que faz uma crítica à normalidade e que traz perspectivas estéticas diferentes, citando, por exemplo, como é o caso até do Gil e do Caetano, citando Coca-Cola, artistas de cinema, a construção de Brasília. Então, eles têm um recorte histórico bem importante, por isso acabam caindo tanto nas provas do Enem. E aí, claro, esse destaque a Tropicália, não só pela questão musical. A Tropicália é um movimento que nasce junto do concretismo que está na poesia, e a Tropicália é um movimento que vem para trazer
cores novas, ritmos novos. Então é legal dar uma estudada nisso. Tem uma coisa aqui que é o samba. O samba é histórico, vem antes dessa galera aqui. Então a gente tem a Dona Irã Barbosa, Cartola, né, que são figuras bem importantes. Mas o samba, sempre que aparece na prova, ele aparece recheado de um olhar que vai comparar o urbano, né, o centro da cidade, com a periferia. Vai mostrar a vida na periferia, fala um pouco sobre a negritude, vai falar um pouco sobre a luta das pessoas para conseguir as suas coisas e, ao mesmo tempo, a alegria dessas pessoas. Vai se falar bastante de relações amorosas também. Música que é música, volta e meia, precisa ter uma dorzinha de corno, e aí você encontra isso em todos os lugares. Quero falar para ti também sobre a questão do hip hop. Tem aparecido músicas do rap, hip hop na prova do Enem, e aí já caiu o Mano Brown com Racionais, discussão sobre a obra do Fiote, do MC Fiote. Então são coisas que estão bem próximas à nossa realidade, né? O que está acontecendo agora. Tanto que não é só hip hop e rap, é também funk. Então a gente tem que pensar aqui, quando a gente fala disso, a gente está falando da cultura de periferia. A gente está falando de uma ideia da periferia como produtora de arte e não só uma ideia de uma periferia sofrida, mas uma periferia que está curtindo, que vive, que produz arte, que tem seus próprios questionamentos. A gente vai ver a questão do racismo aqui e outras discussões sobre minorias que vão aparecer nessas canções. E essa crítica social que está voltada não somente às questões das minorias, que na verdade são maiorias, né? As mulheres, as pessoas pretas, os indígenas. Tem essa discussão aqui. O Criolo, inclusive, fez uma música com um MC indígena, que é legal de vocês procurarem. Então, tem aqui várias questões sociais colocadas que estão relacionadas à vida e à cultura da periferia. Tem uma questão que caiu no Enem uma vez, que era uma canção do Mano Brown, que falava sobre a diferença da possibilidade das pessoas da periferia se divertirem e terem espaços para diversão, em contraposição às pessoas que estão no centro da cidade, que tem todos os espaços de diversão. Então, legal pensar nisso. Para finalizar aqui essa parte da música, quero falar das canções regionais. É muita coisa. A gente pode falar do forró, a gente pode falar do fandango. Então, assim, quando eu falo em canção regional, eu estou falando que normalmente, quando aparece um forrozinho, quando vai aparecer uma lambada, quando vai aparecer alguma coisa assim, eles costumam perguntar sobre linguagem regionalista, sobre o uso das gírias, dos vocabulários de determinado lugar. Então também dá para ficar atento aí. E é claro, né? Se tu vai fazer a leitura da música, pode ser que não seja necessariamente sobre uma estrutura específica que eu estou falando aqui, mas sobre a interpretação do tema em si, assim como qualquer texto que vai aparecer na provinha de vocês.